Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Em Bauru, na Avenida Afonso José Aiello, 2341, Vila Aviação. Venha aproveitar a qualidade que só o Serve Todos leva para sua casa. Serve Todos, a extensão do seu lar. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone Whats 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Economia 360. Reinaldo Caféu, descomplicando a economia. Informações, mercado financeiro, agronegócios, finanças pessoais, tudo sobre a economia. Com análises e comentários em linguagem simples e descomplicada. Economia 360. Apresentação, economista Reinaldo Caféu. Hoje, um especial aqui, dia 3 de janeiro, iniciando um ano. Espero que você tenha aproveitado bem aí o Natal, também o Ano Novo, renovado as energias. E esse programa especial exatamente porque preparamos um momento de avaliar o que deu certo na economia esse ano, o que isso criou de base para pensar no ano que vem e, claro, projetar também a economia em 2026. Muitas empresas usam como subsídio, os indicadores macroeconômicos para o seu planejamento de vendas, aumento de custo, atuação no mercado. Então nós entendemos que iniciando o ano com esse tema vai ser muito relevante para você. E para compartilhar conhecimento e também avaliação, eu recebo 2 colegas economistas aqui da nossa cidade, professores também, colegas na universidade. Carlos Roberto Setti, obrigado por me atender e estar aqui conosco no Economia 360. Prazer estar aqui, Café, uma honra debater ideias com vocês aqui. E também o economista Wagner Ismanhoto. Wagner, prazer em recebê-lo aqui no Economia 360. Obrigado pelo convite, Café. E também vai ser um prazer poder debater com vocês esses assuntos aí que nortearam o ano de 2025. Ô Wagner, fala rapidinho da sua formação, só para quem está nos acompanhando, ver o que você tem trilhado, inclusive hoje, docente lá da instituição Tolentino de Ensino. Perfeito. Bom, meu nome é Wagner Ismanhoto, eu sou formado em Economia, fizemos cursos de pós-graduação junto, primeiro em São Paulo, de Engenharia Econômica na Universidade de São Judas. Posteriormente fiz o meu mestrado aqui na Universidade de São Paulo, na Unesp de Botucatu, na área de energia. E estou no mercado, sou empresário, e estou atuando na IT há mais de 40 anos, lecionando matérias no ramo de economia, matemática financeira, macroeconomia. Então a gente já está atuando no mercado aí há mais de 40 anos. O Wagner é semelhante a mim, ao Setti, a gente vem do mercado para a universidade, e faz esse elo, Setti? Fala um pouquinho aí da sua formação, Setti. Ok, pessoal, também sou economista, como eles. Minha carreira é junto à universidade e empresa, Também tenho mestrado em Ciência da Informação pela Unesp, mas toda a carreira nossa é uma carreira de executivo, E consultor de empresa. Então temos aí alguma experiência para poder compartilhar. Prazer estar aqui. Muito bem, o Setti, ele trilhou esse caminho na consultoria. Bom, rapidamente, você já me conhece, mas também para dar uma situada, me formei de Economia e Contábeis também. Eu e o Wagner fizemos Engenharia Econômica juntos em São Paulo. Quanto tempo indo para São Paulo, Wagner? Não tinha MBA no interior, Depois eu fiz meu mestrado em Jornalismo Econômico e o doutorado na mesma linha do Wagner, lá na Unesp de Botucatu, que é na agronomia, mas voltado para energia, na agricultura. Minha tese foi em finanças. Bom, em rádio eu já estou há mais de 30 anos, E comecei lá na Auriverde, depois fui para 94 e já com alegria aqui na 96. Bom, isso para situar um pouquinho e obviamente que todos nós somos professores de economia, também avaliamos a economia, macroeconomia, a microeconomia. Agora, Wagner, se a gente olhar um pouquinho a questão do dólar, Tem muitos jornalistas de economia que ficam questionando, vocês preconizavam o dólar ia chegar a 7, virou o ano a 6,17 e a última informação aqui, virando o ano, nós estamos na casa dos 5,50, 5,40, 5,45. Na sua avaliação, o que aconteceu para o dólar não ter esse esticar, a chegar acima de 6? Bom, primeiro, a economia é uma ciência social e, portanto, as previsões que nós fazemos são diante de determinados cenários. É claro que o ano de 2025, não apenas em relação ao Brasil, mas o mundo todo passou por várias transformações. Claro que a eleição, por exemplo, do presidente norte-americano, a política econômica que ele tem adotado, isso de certa forma tem feito com que o dólar tivesse menos força
do que a gente imaginou que ele teria ao longo de 2025. Então, na verdade, o que a gente percebe é isso. Nós fazemos projeções, esse é o objetivo, mas claro que nenhum economista em sã consciência afirma com 100% de certeza que aquela previsão vai se concretizar. Então, na verdade, o que nós tivemos foi isso. Dentro de um determinado cenário, e nós precisamos fazer isso. Também não adianta nós falarmos, não, nós não vamos fazer previsão porque o cenário futuro é incerto. Não, nós temos que dar a cara a bater e trabalhar com essas previsões. Na verdade, o que nós estaremos debatendo aqui hoje é justamente previsões para o ano de 2026. Então, eu não acredito que houve uma falha do ponto de vista dos economistas. Eu acho que nós deixamos de considerar algumas variáveis que ocorreram não apenas no contexto do mercado interno, talvez ainda mais impactante foram as causas, né, que isso teve de origem externa, que fez com que o dólar chegasse agora, né, no começo do ano, nessa faixa de 5,40, 5,45, chegou a bater 5,30, chegou a bater 5,27, né? Mas, repito, o Brasil não está isolado, não depende única e exclusivamente das nossas ações. Todo o contexto internacional, não apenas aquilo que aconteceu no mercado americano, né, ou na política econômica americana, mas o contexto global fez com que o dólar, não apenas o dólar, outras moedas também se desvalorizaram e, consequentemente, né, não atribuo isso a uma falha dos economistas, mas sim a uma questão de mercado. 31 de dezembro de 2024, o Boletim Focus apontava para um dólar de 5,96, Sete. Eu levantei, tem um índice que chama DXY, ele mede o peso, a força da moeda norte-americana frente a uma cesta de outros produtos, né? O euro pesa 57,6%, o ien japonês pesa 13,6%, a libra esterlina 11,9%, portanto é uma média ponderada, né? Tem o dólar canadense que tem 9,1%, a coroa suíça pesa 4,2% e o franco suíço 3,6%. Corroborando com o que o Wagner colocou, o Trump, com a política dele, acabou desvalorizando o dólar e dizem que é de maneira proposital, por conta do endividamento que ele tem no exterior, e o DXY caiu esse ano quase 10%. Ou seja, o dólar perde força no mundo todo. Isso é uma das explicações, né, Sete? Sim, com certeza, Cafeu. E outra questão que eu queria levantar é que também o dólar, ele respeita uma lei de oferta e procura. Na medida que entra muito dólar no país, a tendência é que a cotação reduz, quando tem a necessidade de saída de dólar, a cotação sobe. Por que o dólar também estabilizou, além de todas as questões que o Wagner colocou, é também por causa do juro alto. O juro de 15% numa aplicação minimamente de renda fixa... Ou título público. Ou título público. O investidor externo vem, porque efetivamente quando entra muito dólar, a tendência é o câmbio baixar. Que é a questão do diferencial de juros, né, Wagner? Porque com a inflação mais comportada e o mercado de trabalho americano mais fraco, né, isso que é importante, porque o Banco Central americano, diferentemente do Banco Central brasileiro, o Banco Central brasileiro busca a meta de inflação. O Banco Central americano ele está de olho na meta de inflação e no mercado de trabalho. São as duas variáveis que eles acompanham muito fortemente. Com o mercado de trabalho meio que enfraquecido, eles começaram a reduzir gradativamente a taxa de juros. Aí é uma questão matemática, né? Se o Brasil sobe e chega no patamar de 15, a maior taxa nos últimos 20 anos, o juro americano cai, para o investidor estrangeiro, tirando aqueles que têm restrições da gente não ter grau de investimento, que são principalmente os fundos de pensão, a tendência natural é que eles busquem os mercados emergentes. E no caso do Brasil, se apresentou, né? Eu acho que essa variável que o Sete coloca também corrobora para uma queda da cotação, né? Tanto é que o rendimento real, né, no caso brasileiro, você pega 15% de aplicação, tira 5% de inflação, ele tem um ganho efetivo de 10%. Não é qualquer lugar que se tem um ganho efetivo de 10%. E aí até para justificar que não é um erro de previsão e não tem a ver com a política do governo, né? Sim. Foi o mercado. Foi o Banco Central fazendo correção no contraciclo que o governo federal faz, injetando dinheiro via política monetária. Se aumenta a taxa de juros para anular a inflação, o diferencial de juros do Brasil com o resto do mundo cresce, a entrada de dólar se mantém, sem demanda, a cotação cai. Inclusive, esse volume de entrada de recursos no Brasil poderia estar muito melhor, inclusive, porque esse cenário, taxa de juros americana baixando, e nós mantendo essa taxa nos níveis que nós estamos, hoje nós temos a segunda maior taxa de juros real do mundo.
Quer dizer, por quê? Você pega os 15%, você tira a inflação projetada, que era de 4, né, algo em torno de 4, 4,5%. Você tem juros real na faixa de 10, 10,5%. Fechou agora em 9,46 com a última decisão. Sei que eles olham a inflação futura, né? Nós somos a maior taxa real, a segunda maior taxa real do mundo. Isso acaba gerando um perigo também, porque hoje que nós estamos sentindo, por parte dos investidores internacionais, claro, taxa de juros americana pagando um rendimento menor. Eles vão buscar países emergentes, o que não faz com que os recursos aumentem de forma mais significativa aqui no Brasil. Talvez a insegurança jurídica, talvez o fato de que essa briga política, essa insegurança do ponto de vista dos controles dos gastos públicos, essa questão da falta de equilíbrio fiscal, porque se nós tivéssemos o mínimo, né, de segurança, o mínimo de organização, de contenção de gastos, haveria um aporte muito maior, porque nós temos a segunda maior taxa de juros do mundo. E nós não somos o segundo pior país do mundo, ou seja, poderia haver muito mais afluxo de capital para cá do que tem vindo. Né? E aí nós temos que separar o capital especulativo, que viria atrás dos juros, mas por trás da segurança jurídica e também de um ambiente econômico, vamos dizer, estável, você traz o investimento direto, que é para a produção. Sim. O investimento direto esse ano vai bater mais ou menos de 70 a 80 bilhões, mas inferior do que entrou nos outros anos. Ou seja, ainda é um fluxo, vamos dizer, positivo, que ajudou, inclusive, a fechar o balanço de pagamentos, mas ele poderia ser mais potencializado. Mesmo porque, né, se você pegar uma empresa europeia ou americana, eles já chegam aqui com um poder de compra quase 5 vezes e meia maior, e a outra 6 vezes maior. Não à toa, aqui na nossa região, em Lençóis, né, o grande movimento ali que a Bracel fez, né, com o capital estrangeiro chegando, com um poder muito forte. Né? Então, acho que os dois fatores aí. E claro que, aí, se a gente pensar nas oscilações dos últimos dias, tem muito a ver com o ambiente político, né? Aí alguém me perguntou, mas lançaram o Flávio Bolsonaro e o dólar subiu, quer dizer que não confiam que ele vai ter uma política boa? Não, o fato de ser ele, naquele momento ele era menos competitivo, então o mercado precificou a continuidade do Lula, sim, e não a entrada do Flávio, né? E por isso que aí nós temos uma certa volatilidade quando a questão política se apresenta. Esse grau de incerteza, Café, que você fala, ele inibe investimento direto, que a gente chama o produtivo. Ele inibe, porque o pessoal, para colocar alguma fábrica aqui, ou alguma rede comercial, ele vai pensar muito, porque ele bota um dinheiro e fala assim, peraí, eu tenho um retorno disso, em quantos anos isso vai retornar? E a partir daí ele vê um cenário econômico, se continuar assim, ele começa a tirar o pé. Então isso inibe um pouco, o que inibe um pouco é esse grau de incerteza. Não obstante, a projeção do dólar, o voto de humildade do economista dizendo, eu não consigo projetar, mas ficou provado aqui pelo nosso debate que não tem nada a ver com a ação do governo, tem a ver com as circunstâncias geopolítica, mercado, e por isso o dólar não bateu mais de 6 e fecha acima de 5,5. Isso também é que é importante destacar isso, né? Quando você citou a questão do Flávio Bolsonaro lançou aí como candidatura. O dólar sobe e a Bolsa caiu só nesse dia, baixou quase 4,5%. Quer dizer, uma reação reação do mercado. do mercado. Agora que nós percebemos depois, é essa tendência do mercado. Né? O mercado sempre tenta buscar o equilíbrio. Então, depois disso que aconteceu, as bolsas voltaram a se equilibrar, voltaram a subir. Quer dizer, então a gente percebe que o mercado se ajusta. Ela age no boato e consolida no fato. É mais ou menos isso. Bom, será que o dólar caiu e ajudou na inflação? Porque nós projetamos lá atrás que a inflação esse ano ia fechar em 4,96 e ela deve fechar abaixo de 4,5. Será que o dólar tem essa explicação? A gente vai debater esse tema logo depois do intervalo. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Em Bauru, na Avenida Afonso José Aiello, 2341, Vila Aviação. Vem aproveitar a qualidade que só o Serve Todos leva para sua casa. Serve Todos, a extensão do seu lar. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu.
Descomplicando a Economia, nossos encontros de todos os sábados, hoje, 3 de janeiro, o primeiro programa do ano, um especial. Eu recebo aqui os economistas Wagner Ismanhoto e Carlos Roberto Setti. Nós estamos fazendo uma avaliação, né, dos indicadores da economia desse ano e daqui a pouquinho, nos próximos blocos, nós vamos fazer as projeções para esse ano de 2026. No primeiro bloco, a gente debateu por que o dólar teve essa queda, né? Houve um consenso aqui da mesa de que alguns fatores acabaram levando a um dólar mais comportado. O tarifácio de Trump, a desvalorização do dólar no mundo todo, medido inclusive pelo DXY, a questão envolvendo também o diferencial de juros, né, que acabou favorecendo o Brasil, e como o próprio professor Wagner colocou, perdemos até uma janela de oportunidade se nós tivéssemos um ambiente econômico um pouco mais propício, principalmente com compromisso na área fiscal. Bom, a pergunta que eu deixei no ar foi, e aí? Com o dólar melhor, ele contribuiu para a inflação ser menor? E aí, Wagner e Setti, em dezembro de 2014, o mercado projetava no Boletim Focus, sempre é importante lembrar que o Boletim Focus é uma mediana, ele não é média. Então, muitos jornalistas ficam falando, os economistas erram. Não, vocês têm que saber o que nós estamos querendo dizer. Você tem quase 200 players no mercado ofertando as suas projeções, fazendo modelos econométricos de projeção, e ele manda lá 200. O Banco Central vai no ponto do meio, que é a mediana. Ele está dizendo, tem gente que projetou uma inflação inflação que nós estamos falando, de 4,96 para esse ano, tem gente que projetou 5,5, tem gente que projetou 4,5. A mediana foi esse. E lá em dezembro de 24, o mercado dizia, a inflação será de 4,96. O índice desse ano vai fechar agora perto do dia 10, quando o BGE tem, mas até novembro nós tivemos 4,46% de inflação. Wagner, o dólar contribuiu, né, para que foi um dos fatores que auxiliou, né, na queda da inflação. Né? Sim, porque nós importamos muita coisa ainda. Na verdade, nós temos um componente, algo em torno de tudo aquilo que nós produzimos, talvez a maior parte tenha, de alguma forma, uma relação com o mercado externo. E, portanto, ou importa ou está indexado em dólar. Exatamente. Né? Ou seja, de uma forma ou de outra, o dólar tem esse impacto. Claro que um dólar mais comedido, isso claro que cria uma pressão menor em cima dos preços. Mas eu acho que o dólar, né, a cotação dele um pouco mais baixa, ou seja, que barateia um pouco aquilo que nós compramos lá fora para poder produzir aqui dentro, claro que isso tem um impacto. Mas não acredito que seja só esse fator que tenha controlado a inflação. Na verdade, nós estávamos com essa expectativa de uma inflação mais alta. O que nós percebemos foi uma desaceleração no ritmo da atividade econômica e, portanto, do consumo. E a inadimplência cresceu também. Exatamente. Hoje nós temos 70% das famílias hoje estão endividadas no Brasil. Isso é um dado interessante. Né? Isso é um dado interessante. Ou seja, então também essa redução no ritmo da atividade econômica, que vamos ser práticos, né? O único setor que está indo muito bem no Brasil é o agronegócio. Mesmo assim, com um crescimento de recuperação judicial. Exatamente. Agora, se você pegar o setor industrial, se você perguntar para a turma da indústria, na média, claro que tem alguns ganhando muito dinheiro, está indo muito bem, mas eu diria que a maior parte está passando por dificuldades. A resiliência vem vindo também dos serviços. Não, o serviço piorou agora no Piorou agora, mas ele foi muito resiliente nesse ano. Exatamente. Né? Mas você pega todos, o comércio, você pega a indústria, você pega o setor de serviços, que antigamente tinha uma situação mais favorável e também agora diminuiu o nível de crescimento, pelo menos impactando na questão da inflação. Então, o que a gente percebe? É só o dólar que está provocando isso? Particularmente, eu acho que o dólar contribui para diminuir a pressão inflacionária. Mas não é só isso. Eu acho que o fato das famílias estarem endividadas, o fato de que a gente está observando que as pessoas não estão indo mais tanto às compras, isso é uma verdade. Nos últimos tempos, nós criamos uma economia que as pessoas não gastavam o que elas tinham, elas gastavam aquilo que elas iriam ganhar, ou seja, movimentado por crédito. Só que com esse nível de inadimplência, os bancos muito mais restritivos também. Taxa de juros 15%. E aí, viu, Setti, que eu queria até complementando aqui o Wagner, porque por que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Eu acho que tem dois motivos básicos. Um deles é o controle inflacionário, ele tem que buscar a meta, e ficou muito claro que essa equipe econômica do Banco Central busca o centro da meta e não o limite máximo da meta, né? Ele busca os 3 e não os 4,5, mas também tem que ter uma taxa de juros atrativa para financiar o próprio Estado, que é gastador. Ora, se o Banco Central aumenta a taxa de juros para controlar a inflação, nós não podemos reclamar que a inflação ficou controlada, né? Se o objetivo era esse. Sim. Café, mas complementando o que você está falando, eu
partilho um ponto de vista do que o Wagner colocou, de que a inflação ela caiu por falta de demanda. Pode ter certeza, falta de demanda ficou claro que derruba a inflação. Vai no supermercado para você ver quanto que está a inflação do supermercado. Né? E o peso da alimentação é um peso ponderado X na composição da inflação de 4%. Mais de 20%. Então é o que mais pesa. Alimentação e bebidas. Então, é o que mais pesa depois, remédios. Se você abrir a inflação, colocar analiticamente, você vai ver que por que baixou? Porque as coisas subiram muito e o recurso, o dinheiro do trabalhador, do qual nós participamos, não dá para comprar a mesma coisa. Então, aí o cara reduz a sua demanda e a inflação cai porque o cara precisa colocar, ele tem que derrubar preço. Então, acho que isso é uma razão forte. A razão do câmbio, a meu ver, eu estou um pouco no mercado empresarial de microeconomia. Tem muito a ver, sim, principalmente com produtos que vêm da China. A China, não vamos nos iludir, quem manda produto no Brasil e está tomando espaço da empresa brasileira, do emprego brasileiro, é a China. Ele já tem um custo barato lá, por conta de várias razões, da mão de obra deles e tal. E eles vêm, quando o dólar cai, eles inundam o mercado brasileiro de opções. Isso derruba a inflação, com certeza. E por último, Cafeu, a sua observação, a meu ver, muito bom. Porque quando o governo mantém taxa alta, classicamente é por conta de derrubar a inflação. No Brasil não é só isso. Ele mantém taxa alta, por senão ele não consegue colocar o título do governo dele de pegar os recursos para fazer a política econômica dele. Então aí, por necessidade do governo de precisar de recurso, a taxa fica alta, porque tem o impacto do risco. Ou seja, de um lado você tem um Estado gastador, do outro lado você tem um Banco Central fazendo as correções. Então, quando a gente soma dólar mais comportado, maior oferta de produtos no mercado pelos excedentes que não foram exportados. Quando você tem menor poder aquisitivo, quando você tem juros elevados, tudo isso acaba, de certa maneira, contribuindo. E aí, então, a inflação fica mais comportada. Eu gostaria de pegar um gancho aqui do Sete em relação à China. De fato, né, quem conheceu a China 30 anos atrás era sinônimo de um produto de péssima qualidade e era barato e justificavam... Xing-ling, né? E justificavam dizendo, não, é porque lá o chinês trabalha sistema de escravidão, trabalha de segunda a segunda, não tem férias, não tem isso, não tem aquilo. Tudo papo furado. Eu já fui muitas vezes para a China, já desenvolvi trabalhos na China, e toda essa conversa, ou seja, isso é uma forma de nós justificarmos a nossa ineficiência produtiva. Então, a China hoje tem coisas que eles fazem lá, tem porcaria, que eles produzem e mandam para nós, assim como nós também fazemos porcaria aqui e mandamos para os outros. Eles têm produto de média qualidade e tem produtos que nós nem sonhamos que existem aqui no Brasil. Então, eles têm eficiência, têm qualidade. Nós estamos vendo a questão dos automóveis chineses entrando aqui no Brasil. Quer dizer, então, ninguém pode dizer que é uma porcaria, né? Ninguém pode dizer que é uma porcaria. E preços que estão obrigando a indústria nacional, que estão passando por dificuldades, inclusive, para poder ter que diminuir os preços para poder competir. Então, essa questão, basicamente, da China, a gente tem observado isso. Né? Agora, a pergunta é, o que nós estamos fazendo para, eventualmente, protegermos um pouco a indústria nacional? Nós estamos falando aqui de fechar a fronteira, de fazer um tarifaço, nada. Mas qual o movimento que nós estamos fazendo? Porque a indústria nacional está sendo prejudicada, é claro que está. Bastante. E claro que quanto mais eles virem para cá e descobrirem esse mercado, eu tive essa experiência, né? Quer dizer, há 10 anos atrás eu ia para a China para poder comprar mercadoria para vender, produzir aqui numa empresa, finalizar aqui na empresa e poder vender. E eu falava já, naquela época, eu falava, o dia que a China descobriu o Brasil, eles vão vir aqui para fazer o que nós fazemos. E não deu outra. Não deu outra. E claro que isso atrapalha o mercado. Inclusive, a gente perde a janela de oportunidade da produtividade, de investir em ciência e tecnologia. A gente acaba ficando dependente, né? E aí a indústria vai perdendo robustez, né? O que é ruim, né? Nós até fizemos na ITIA, a gente promove todos os anos um encontro falando sobre a política industrial, que aliás você participa. Exatamente. Você inclusive participa. E a gente comenta isso, né? Quer dizer, o governo soltou um programa aí há 2 anos atrás que era para motivar a indústria. Pergunta, o que de fato aconteceu em relação a isso? O Brasil, a questão de 15, 20 anos, investir em ciência e tecnologia 1 a 1,2% do PIB. A China, mais ou menos isso, depois ela saltou para 2,4%, ela chega até quase 5% em algum momento. Não esqueçamos o tamanho do PIB da China, né? O Brasil, passado todos os anos, sabe quanto ele investe em ciência e tecnologia? 1,2%. O mesmo.
Então, não dá para você imaginar que nós vamos ter um salto de águia, não vai ser eternamente o voo da galinha. A propósito disso, eu, quando fiz a leitura desse governo gastador, eu fui buscar, inclusive, uma análise gráfica do que aconteceu quando o governo da Dilma Rousseff, também do PT, foi muito gastador. Precedeu 2 anos de recessão, déficit primários, que é receita menos despesas sem os juros da dívida, acentuados. Então, você olha bem o gráfico, né? No momento que você tinha superávit primário, de repente cai, você tem uma queda acentuada. Nos 2 momentos seguintes, nós temos 2 anos de recessão. Eu até costumo dizer que a Dilma colocou uma pandemia sem ter pandemia. E eu estava olhando o gráfico deste governo, falei, vai acontecer a mesma coisa. Só que alguns chegavam a falar, vai vir a recessão já. E aí a pergunta que não quer calar. A economia nossa é tão resiliente que ela consegue ainda virar o ano com crescimento na casa de 2%, Wagner? É isso que a gente está observando, embora a projeção no começo do ano, no começo de 2025, era um pouco maior, né? E, na verdade, nós estamos fechando o ano, claro que agora o fechamento mesmo oficial, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Mas deve fechar na faixa aí de 2%, alguma 2,2%, mais ou menos entre isso. 2% e 2,2%. E eu acho que é pior do que a gente está fechando esse ano com um crescimento baixo, também não podemos desconsiderar que isso não é uma exclusividade do Brasil. Na verdade, o mundo todo passa por uma redefinição econômica e o desempenho das economias globais também não tem sido nenhuma Brastemp, né? Agora, pior do que nós analisarmos um número fechado em 2025, é nós observarmos as projeções que o mercado tem feito em relação a 2026. Vamos falar daqui a pouquinho disso. Então, o que a gente percebe é que esse PIB que nós tivemos, provavelmente, vai ser na faixa de 2%, 2,2%, alguma coisa nessa faixa, mas é um crescimento muito pequeno ainda para aquilo que nós deixamos de crescer em outros vários anos. Então, na média, nós estamos crescendo muito lentamente, né? A minha leitura é que só não está pior por conta dos gastos públicos. Então, vamos imaginar, eu tenho uma máquina na minha mão em que eu injeto recursos na economia sem muito limite. Não obstante, é um arcabouço fiscal, mas é ficção. Eu tenho que indenizar o INSS, não entra na meta fiscal. Eu tenho que pagar aposentadoria, não sei do que, não entra na meta fiscal. Quer dizer, a hora que a gente olha a dívida pública. Então, lembra que eu falei do contraciclo? Quer dizer, eu acho que a constatação de que nós não chegamos na recessão é que o governo faz a velha prática. Eu sou o indutor da economia. Então, eu vou injetar dinheiro na economia de várias formas. O Banco Central que se vire para fazer, mas eu faço um contraciclo. E aí, a economia, artificialmente, na minha visão, cresce. E aí, Café, complementando você, quando o governo acaba sendo esse propulsor, ele está fazendo esse trabalho, mas com endividamento gigantesco. E é um custo fiscal que impacta em taxa de juros que afeta a iniciativa privada. Ou seja, o Banco Central, mesmo com a inflação controlada, não consegue chegar no patamar da taxa de juros que seria o ideal, né? A taxa neutra que a gente chama, de 10, 10,5%, porque ele tem que dar um remédio maior. Ele tem que dar um remédio maior. Só que esse remédio, e a gente vai tratar isso daqui a pouco, mas ele não vai impactar em 2026. Todo mundo está preocupado com 2027. Aí eu vou deixar para que a gente debate isso em seguida. Mas 2027, até pelo grau de endividamento que vai sobrar. Para o mesmo grupo econômico, para o mesmo grupo político, se for reeleito, ou para o grupo de oposição, se for eleito. E aí, Wagner, para a gente fechar esse bloco, eu comecei a olhar mais o total da dívida e o déficit nominal do que o déficit primário, porque ele é uma ficção. Sim. O resultado primário, que deveria ser numa linguagem simples, na tua casa, você ganha 10, gasta 8, com esses 2 você paga o juro da dívida, né? O governo, nós ficamos olhando aqui no Brasil, superávit primário, déficit primário, depois você tem um monte de juro embutido. Sim, que não aparece, né? E aí vai para o endividamento. Nós temos que começar a olhar como os outros países, que é o resultado nominal e o nível de endividamento versus o PIB. Eu acho que são os 2 indicadores que a gente tem que ficar muito atento daqui para frente. Acho que, na verdade, muitas vezes a gente tem acesso às informações que interessam ao governo divulgar. Então, se trabalha muito nisso mesmo. Qual é o superávit primário? Ou seja, você está querendo dizer o seguinte, esquece a história dos juros, ou seja, esquece a história da dívida
para você enxergar como foi o nosso desempenho. Exato. Na verdade, o arcabouço fiscal trabalha nessa linha. Na verdade, receita menos despesa, mas e questão dos juros? Agora, um arcabouço fiscal que não tem uma penalização se não cumprir, Então, qual é o compromisso que você tem? Né? E o Haddad, no ano passado, falando que tem que flexibilizar um pouco mais e tudo mais. Poxa vida, saudade do teto de gastos, na minha visão, em que você tinha um limite de gastos, né? E até tem um economista que fala que eu concordo com ele, que um governo deveria entrar com um nível de dívida e entregar com uma dívida igual ou menor quando ele for embora. Quer dizer, seria independente do teto de gastos que você vai fazer. Ele teria que fazer uma dívida de 100 durante o governo dele, ou ele entrega com 100 ou menos. com crescimento econômico. Exatamente. Isso aí valeria a pena. Desafio. Muito bem, terminamos aqui o segundo bloco. Hoje um especial, nós estamos debatendo a economia, mas tem um indicador que muita gente está incomodado, não no sentido negativo, no sentido positivo. E quer ter uma explicação que a gente vai debater no próximo bloco, que é por que a taxa de desemprego no Brasil está em 5,4% e não em 10%, em 8%, com tudo isso que está acontecendo. Vamos debater esse tema logo na sequência. A gente volta já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Em Bauru, na Avenida Afonso José Aiello, 2341, Vila Aviação. Vem aproveitar a qualidade que só o Serve Todos leva para sua casa. Serve Todos, a extensão do seu lar. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com Economia 360, com Reinaldo Cafeu. Descomplicando a Economia, nosso encontro de todos os sábados, das 7 às 8h30 da manhã. Perdeu algum conteúdo? Fique tranquilo. Está vendo aqui o debate, depois se você quer rever, passar para os seus funcionários no YouTube. Reinaldo Cafeu, economista. Por sinal, lá no canal, aproveite e faça a sua inscrição. Nós já crescemos mais de 1.000 inscritos só com o nosso programa de economia, com os vídeos que estamos lá. Agora é sua vez de assinar e compartilhar. E também a nossa equipe de retaguarda está fazendo os recortes desse debate que logo, logo estarão nas redes sociais. Então, não perca nada, mas se quiser ver na íntegra esse especial, é só você acessar no YouTube, Reinaldo Cafeu, economista. Bom, nós já falamos do dólar, já falamos da inflação e eu deixei um gancho para a gente debater um pouco a taxa de desemprego. 5,4%. E aí vários jornalistas não conseguem entender por que isso acontece, porque não conhecem a metodologia, né? O que você pensa disso, Wagner? Bom, é de se estranhar realmente, né, que você tem uma taxa de inflação. Nesse contexto que nós estamos falando, que na teoria deveria ter muito desemprego, né, e não ter a taxa de desemprego estar caindo. É a menor taxa de desemprego da série histórica. Quer dizer, é um dado interessante. Existe uma metodologia, eu acho que é isso que é importante a gente deixar claro. Na verdade, como se calcula a taxa de desemprego? Na verdade, para se calcular emprego, você tem que ver quem tem habilidade, quem tem capacidade, que pode estar trabalhando, eventualmente está procurando trabalho e não esteja encontrando. Há mais de 30 dias, inclusive, na pesquisa. Ou seja, esse cara se encaixa dentro do desempregado. Aqueles desalentados, que são aquelas pessoas até que deixaram de procurar trabalho, esses caras não são considerados desempregados. Porque, na verdade, eles não estão procurando trabalho. Portanto, não tem trabalho, mas também não está procurando, então não é considerado um desempregado. Porque é estranho. Eu tenho acompanhado esses números, o aumento da taxa de desemprego, e eu tenho observado isso, falando, caramba, né, não é possível, um cenário que nós estamos vivendo, que a gente discute justamente isso, nós estamos discutindo aqui que a demanda tem caído, e o que a gente tem percebido é que a taxa de desemprego tem caído, ou seja, é uma incógnita. Então eu atribuo que esse fator pode estar relacionado com essa taxa de desalentados. O governo tem dado uma informação também, dizendo que a maior parte desses empregos que estão sendo ocupados hoje vem do pessoal do Bolsa Família. Vem do pessoal que recebe ajuda do governo, que eu também acho um dado meio estranho. Não, vamos lá, eu acho que dá para contribuir aqui. Então, só para ficar palatável para nós aqui, nós temos a população total. Dentro da população total, você tem crianças, idosos, enfermos, encarcerados, etc. Quando você vai estabelecer a população economicamente ativa, você está falando de quem tem alguma ocupação, inclusive eles mudaram, em vez de ser taxa de desemprego, é taxa de desocupação, e ocupação é o conceito de estar ocupado e não necessariamente empregado, inclusive o crescimento de serviços, Uber da vida, etc. Então você tem. Então, para você ser
da população economicamente ativa, você tem que estar com alguma ocupação. Porém, ele também é considerado quem está procurando uma ocupação. E aí o pesquisador do IBGE chega para a pessoa nas capitais e pergunta: Carlos Sete, você está ocupado? O Carlos Sete fala: não. Carlos Sete, você fez algum esforço para procurar algum emprego nos últimos 30 dias? O Sete fala: não. Ele está fora da estatística. Exatamente. Se ele falar sim, ele entra para a população econômica ativa. E aí, no Bolsa Família, o Wagner, que eu queria chegar. Pensa bem, qual é o critério para você receber o Bolsa Família? Renda per capita de R$270. Se você conseguir um emprego formal, você tem 12 meses de permanência e reduz pela metade o Bolsa Família. Então, na minha visão, como você tem hoje 50 milhões de brasileiros no Bolsa Família, se me perguntarem se eu estou procurando alguma ocupação nos últimos 30 dias, eu vou falar não. Você já tirou 50 milhões de pessoas da parada. E aonde esse cara está, Sete? Está no Uber. Está no Uber. Ele é auxiliar ele é diarista. Eu conheço diaristas Subemprego, né? que trabalham em várias casas, ganham por mês mais ou menos R$200 por dia, daria R$1.000 uma semana. Eles levam mais ou menos R$4.000 para casa. Para casa. E recebem o Bolsa Família. Sim. Porque ela não declara. E ela não está procurando nenhuma ocupação. Entendeu? Então, eu acho que tem aí uma grande explicação na informalidade. Nós temos 39 milhões de informais no Brasil, dentro de uma população ocupada de 102 milhões. Com 50 milhões de Bolsa Família, eu avalio, Sete, que aí o índice vai ser baixo mesmo. Sim. Mas ele é baixo porque excluiu o pessoal do Bolsa Família. Né? Você acabou de explicar direitinho. Se você incluir, trazer para dentro esse indicador de 5,6 de desemprego, vai subir muito. E na realidade é isso. Porque o exemplo que você deu da diarista tal, essa pessoa não recolhe INSS, essa pessoa não está se preparando para aposentadoria, se é que a gente vai receber aposentadoria daqui para frente. Então é complicado e o pessoal se mantém assim por causa do Bolsa Família. Essa é uma das explicações. Só para lembrar, né, quando tinha o Bolsa Família antigo, ele tinha um valor mais baixo. Quando veio o auxílio emergencial da pandemia, isso bateu lá os R$600. Quando o Lula assume, ele reajusta e tem o Bolsa Família mais robusto. Portanto, é um valor considerável hoje no orçamento das famílias. Sim. Então, na minha avaliação, isso sem contar que metade da população brasileira recebe algum auxílio governamental, ou uma aposentadoria, ou uma pensão, ou um auxílio por velhice, por enfermar. Ora, você tem 100 milhões de pessoas dependendo de algum auxílio governamental que não quer declarar, e a taxa de desemprego cai, né? Eu acho que é por aí, né, Wagner? Sim, e eu viajo bastante por esse Brasil, principalmente na região Nordeste. Eu tenho conversado sobre a dificuldade que as pessoas estão encontrando lá, empresários, de contratarem. Não, precisa viajar no Nordeste. Eu entrevistei o Erlon Ortega, que é o presidente da APAS, tem 35 mil vagas abertas de emprego no supermercado no interior. Sabe o que eles estão trabalhando? Para convencer o governo ou os deputados, senadores, para mudar a legislação trabalhista, para eles poderem contratar por período, por hora. Então, o jovem até trabalharia, por exemplo, desde que fosse 2 horas por dia. Entendi. Fracionar. Eu só preciso de você, fazer aquela coisa intermitente, entendeu? Mas a legislação não permite, porque aí você vai para um mínimo que você tem que dar, o benefício não sei do que, aí inviabiliza, né? Eu acho que aí são dois universos. Primeiro, nós estamos falando do pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, que ele quer isso mesmo, né? Ele quer flexibilidade, quer mobilidade. E o que não quer nem entrar, né? Aí que tá. Nós estamos falando agora desse que eu estava citando no Nordeste, eu digo lá porque talvez lá seja um local onde possa a explicação ser mais razoável, Maranhão, 70% ganha menos de R$1.000. É por isso que eu estou analisando por lá. Então, o que eu tenho percebido, os empresários têm dito muito da dificuldade em contratar. Quer dizer, não consegue se contratar. Não consegue. Os empresários lá estão deixando de realizar investimentos porque não tem pessoas para trabalhar. Pensa comigo, Sete, você acha que um sujeito vai querer entrar no mercado formal, já tendo um ganho que ele recebe do governo, se ele pode ter um Uber e trabalhar a hora que ele quiser? Claro que não. Ele vai preferir o Uber. Lógico que vai preferir o Uber, entendeu? Porque o mercado de trabalho formal exige uma disciplina, exige pontualidade de horário, exige um ritmo e que eles não querem mais dar. E aí o que está acontecendo, Café Wagner?
com as empresas. As empresas querem montar um segundo turno, não conseguem porque não tem mão de obra, por exemplo. E aí, Wagner, tem um efeito colateral que vai voltar para aquilo que nós estamos batendo da China. Se nós já perdemos o boom demográfico da melhor mão de obra, na melhor idade, como é que fica a produtividade quando você tem muita informalidade? Porque o sujeito, quando entra no mercado formal, vamos entrar lá na Polimáquinas que você dirige. Sim. Você vai dar treinamento, capacitação, o cara vai no Senai, você vai pagar cursos, você vai fazer ele ler manual, ele vai ter indicador de desempenho, o cara se disciplina e ele dá muito mais do que ele dava antes. Sim. Um sujeito que está dirigindo um carro de Uber, nada contra, que produtividade ele traz para o país? Quase nada. Esse é o grande problema, acho que no Brasil hoje. Ou seja, a falta de investimento em cima da qualificação da mão de obra e, segundo, a disposição da mão de obra em realmente ser qualificada. Sim. Porque muitas vezes as empresas têm esse desejo, as empresas querem contratar e querem dar as oportunidades, mas me parece, né, que essa nova geração está repensando essa questão do emprego. Né? Olha, só para citar e complementar, eu tive na formatura do Senai, que foi antes de ontem. A formatura do Senai. Foi no ano passado, né? Isso aí. Acabou sendo em 2025. Foi em 2025. Aí eu conversei com o Ademir Redondo. E o Ademir me falou o seguinte, que ele não consegue mais formar classes de Senai, de aprendiz do Senai. Ele esteve no Cidade 360 na virada do ano também, fazendo uma divulgação, porque ele disse, olha, tem uma série de cursos abertos e a gente não consegue preencher todas as vagas, né? Então você não tem mais essa disposição. E aí é óbvio, né? Vamos perder produtividade. E a pergunta é, Cafio, para onde nós vamos caminhar? Essa que é a relação. Porque já é uma constatação de que, não sou eu que estou dizendo, são cientistas, de que essa geração que está aí, não estou incluindo só a Bolsa Família, ela vai ter menos conhecimento do que a nossa geração. Pela primeira vez na história, você não tem uma evolução. Aí você engloba nisso redes sociais, ganhar dinheiro fácil com influencer, apostas online, crime organizado crescendo. Você está criando uma geração que eu vou acordar cedo, eu, no meu caso, 4h30 da manhã para fazer um programa todo dia. Eu vou ficar 40 anos na IT dando aula toda noite. Não existe mais ninguém com essa vontade de ficar 30 anos numa empresa. Eu tenho encontrado muitos empresários que eles têm justamente isso. Ou seja, eu estou a fim de abrir um outro negócio, quero empreender, mas que não precise de mão de obra. Ou seja, que possa colocar um robô lá para envolver menos mão de obra. Isso é um problema. Se todo mundo começar a pensar da mesma forma, é um problema. O Erlon, que eu citei, que é um dos patrocinadores aqui do Serve Todos, eu falei, Erlon, por que você começou a sua loja em Bauru um pouco mais acanhada? Ele falou, Café, não tenha mão de obra. Eu estou tentando contratar açougueiro, não conseguia. Gente para trabalhar no caixa, não conseguia. Gente para repositor, não conseguia. O que eu tive que fazer? A loja estava pronta. Eu não investi maciçamente em publicidade, porque se fosse muita gente, eu poderia perder a qualidade do atendimento e me queimava na largada. E é exatamente o que ele faz. Agora que o negócio está maturando, que está tendo mais... Aí alguém vai falar, aumenta o salário. Tudo tem um limite também, né? Não dá para você fazer um investimento, construir uma loja, ter estoque, capital de giro e pagar para um frente de caixa R$15 mil por mês. E você tem também uma lei de mercado aí, né? Então, tem que trabalhar em cima disso, né? Bom, para a gente fechar, então, porque a gente vai falar nos próximos blocos das projeções. Na minha avaliação, a economia acabou tendo algumas distorções das projeções, muito menos por indução do governo, muito menos por política econômica governamental, muito mais por fatores exógenos e não endógenos. Concordam com isso? Eu acho que, de fato, ocorreram muitas coisas, né, ao redor do mundo. Acho que ocorreram muitas coisas no mundo todo que, claro, que impactaram a economia brasileira. Na verdade, o mundo todo está impactado por tudo que anda acontecendo, desde guerras até mudanças de governo. A maioria, nós estamos observando, né, aqui na região, na nossa América do Sul, mais governos de direita têm assumido, né, quer dizer, o que a gente tem percebido, o mundo tem passado por uma grande transformação. E claro que tudo isso tem impactado, quer dizer, isso aí tem impactado tudo aquilo que aconteceu na nossa economia, né? Agora, claro, nós também não podemos isentar também e achar que é tudo culpa do resto do mundo e que nós fizemos tudo certo. Acho que nós também não fizemos tudo certo. É importante a gente saber qual foi a nossa dose de contribuição
para as coisas terem acontecido da forma como aconteceram e, claro, que impactado por essas questões externas. Mas nós também, eu acho que não fizemos o nosso dever de casa como deveríamos ter feito. Né? Principalmente na questão do rigor fiscal, né, Sete? Sim, eu concordo com isso. Eu penso que uma grande parte também, Wagner, além dessa influência global, né, é exatamente a política econômica do governo. Esse estilo de política de governo centralizado no Estado, que de alguma forma cria um grau de incerteza na iniciativa privada muito grande, inibe o crescimento. Como diria Pedro Malan, nesse país até o passado é incerto. Você vê. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e nos próximos blocos a gente vai fazer as projeções e, como eu disse no início, pode ser uma grande ferramenta para o seu planejamento. Não adianta você forçar seu vendedor, tem que crescer a venda em 40%. Calma aí, você tem que olhar o seu setor, olhar os números macroeconômicos. A gente vai detalhar cada variável e o que isso pode acontecer em 2026 com eleições Copa do Mundo, não é pouca coisa não. A gente volta depois do intervalo. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Em Bauru, na Avenida Afonso José Aiello, 2341, Vila Aviação. Vem aproveitar a qualidade que só o Serve Todos leva para sua casa. Serve Todos, a extensão do seu lar. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone Whats 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com Economia 360, com Reinaldo Caféu. É o nosso encontro de todos os sábados para falarmos de economia, das 7 às 8h30 da manhã. E você sabe, né? Estamos transmitindo ao vivo nesse momento no YouTube, também no Facebook. Acesse aí, Facebook Reinaldo Café Economista, YouTube do Reinaldo Café Economista e também da 96 FM. E no caso do YouTube, aproveite e faça lá a sua inscrição. Lembrando que todo esse conteúdo estará disponível no canal para você ver a qualquer momento e também compartilhar. E também, como eu falei no bloco anterior, aproveite e faça a sua assinatura. Hoje, 3 de janeiro, iniciando o ano, passamos a limpo aí o que aconteceu esse ano com os principais indicadores da economia e agora é hora de olhar um pouco em perspectiva. Nós temos um ano desafiador, que é o ano de eleições e um ano também de Copa do Mundo. A Copa do Mundo normalmente movimenta mais o setor terciário, especificamente a área de turismo, mas prejudica muito a produtividade. Esse ano um pouco mais aliviado, porque a primeira fase da Copa, o Brasil foi sorteado para jogar à noite. Então, isso vai, de certa maneira, favorecer as empresas. Talvez libere seus funcionários ali quando o jogo for às 7 da noite, um pouco mais cedo, mas não vai ter aquele problema da interrupção total. Mas é óbvio que também, num ano como esse, sempre há um desvio aí, né? Mas eu acho que a grande variável aí será as eleições. E aí eu pergunto, Wagner, a tentação por gastar mais é grande no ano de eleição, né? Sim, até porque o governo quer vender a ideia que tudo está uma maravilha. E, aliás, não é uma exclusividade deste governo, é uma exclusividade de qualquer governo. É raro, mas acontece sempre, né? Como falam. Exatamente. Ou seja, vai existir essa tendência de gastar muito para poder vender a ideia de que o país está uma maravilha. E claro que aí isso vai, de certa forma, comprometer a dívida pública, vai, né? Esses fatores outros aí que você comenta, Caféu, a questão da Copa, particularmente eu acho que isso já impactou muito mais do que tem impactado. Não tem mais aquela adesão, né? Não, eu particularmente fico sabendo às vezes que vai ter jogo da seleção e, vou dizer para você, na maioria das vezes eu nem assisto. Até porque não existe mais a identidade do povo brasileiro com a seleção. Eu sei os 10 que estão no Supremo, mas não sei os 11 que jogam na seleção. Aí que tá. Então, acho que a preocupação maior é em relação ao que vai acontecer em 2026, por conta disso, quer dizer, o governo vai acelerar a questão dos gastos e, claro, que vai jogar conta para 2027. Então, o que o Sete comentou é verdade. Então, essa conta de 2026, que não vai ser pequena, ela vai ter que ser administrada em 2027. Então, o problema nosso não é para 2026. Agora, Sete, se a gente olhar alguns indicadores, eu peguei o último Boletim Focus, eles falam em crescimento para o ano que vem na casa de 1,8%. Na virada do ano passado, o Banco Central acabou, de 2025, nós estamos aqui no início de 26, né? O Banco Central soltou o relatório prevendo 1,6% de crescimento da economia, né? É sempre bom lembrar que isso já é descontado da inflação, né? Então, é crescimento acima da inflação. É um crescimento muito baixo, né? E se a gente olhar que o ano passado
Os números oficiais não saíram, mas nós temos aí talvez 2,2, quer dizer, nós estamos naquele voo da galinha mesmo, né? Estamos no voo da galinha, Café, porque veja, esse crescimento que você coloca é aproximadamente 70% do crescimento que foi o ano passado, que já foi no segundo semestre muito ruim. Na verdade, se nós analisarmos o próprio crescimento do ano passado, 2,25%, você vê que o crescimento se deve ao comportamento da economia no primeiro semestre, né? Porque aí tem a força do agronegócio. O agro no primeiro foi a agropecuária, não o agro como todo, mas ele cresceu 20% no primeiro trimestre, é uma loucura, né? Que dá 7% mais ou menos do PIB, ele contribuiu com 1,4%. Então, né? Isso que eu quero dizer. Então, porque no primeiro semestre, todo ano, a gente tem o impacto do agro. Então, ainda porque o segundo semestre de 2025 já foi num desaquecimento. Então, esse ano vai continuar esse desaquecimento, mesmo com o agro. Então, nós crescermos 70% do que esse ano, do que se cresceu ano passado, imagine então como que vai ficar. Agora, Wagner, vamos fazer um exercício aqui pelas duas matrizes, né, principais, pela oferta e pela demanda, né? Matriz pela oferta, nós estamos falando, isso é até bom para você que está nos acompanhando entender um pouquinho como é que a gente faz as projeções, né? Então, do lado da oferta, nós temos o setor primário, que é a agropecuária, muita gente confunde com o agronegócio, né? O agropecuária é só uma parte, né? Porque você tem a agroindústria, o agroserviços, né? Então, mais ou menos 7% do PIB, o agronegócio chega a quase 30%. Depois você tem o setor secundário, representado pela indústria, o terciário, o comércio e serviços, né? Lembrando que o terciário representa 70% do PIB. O que você imagina no setor primário? Porque, não obstante ele ter tido um bom desempenho no ano passado, ele patinou no último semestre, e o que está me preocupando muito é o nível de endividamento no campo. E, inclusive, os arrendamentos, por exemplo, de cana, a produtividade está muito baixa, os arrendamentos caíram muito e o número de recuperação judicial do setor cresceu assustadoramente. O que você imagina no setor primário? Quando você imaginou o setor primário, particularmente, eu acho que a gente tem que imaginar o peso dos produtos agrícolas, por exemplo, no primeiro trimestre, que eles são os mais significativos. Que é onde você tem as grandes safras. Exatamente, porque você tem as colheitas aí em janeiro, fevereiro, março, é no primeiro trimestre que a coisa acontece. Só que depois, naturalmente, pós-safra, a tendência vai diminuindo. Então, eu acredito que se você somar todos os setores da economia, eu acredito que o ano 2026 será um ano que vai acontecer agora, um ano onde o setor industrial, o setor comercial e de serviços vão sofrer, eu acho que eles vão sofrer, e, de novo, nós vamos nos apoiar naquele resultado que nós conseguimos no primeiro trimestre, mas basicamente em cima do setor do agronegócio. Só com menor intensidade, provavelmente. Exatamente, isso vai depender da safra, né? Quer dizer, nós é o setor do agro puxando. Exatamente, para saber como vai ser o desempenho da safra. Agora, né? Sérgio, o seu testemunho para o setor secundário é muito importante. Você é CEO de uma indústria de máquinas, e indústria de máquina é um bem de capital. Isso. Bem de capital, o cara tem que ter apetite, né? Quando a gente olha lá. Depois a gente vai falar da matriz pela demanda, né? A formação bruta de capital, ela depende muito desse apetite de correr risco. O que você tem observado na tua empresa lá? Há uma demanda crescente ou os empresários já puseram o pé no freio nesse início de ano? Os empresários já puseram o pé no freio. Sabe por quê? Vou dar um exemplo simples. Você, quando compra um bem de capital, geralmente são caros. Seja uma máquina, seja um caminhão, seja qualquer coisa, e o cara normalmente recorre a um financiamento de longo prazo, normalmente o Finame. Já tivemos esse testemunho no segundo semestre do ano passado, já houve uma queda da venda no mercado nacional de bem de capital. Por quê? Ele vai buscar o recurso, o financiamento no Finame é 21% ao ano. Puxa vida, uma taxa... Então, aí... Para você ter porque a gente faz em finança aquela coisa, né? O ROI, né? Que é o retorno do investimento versus o custo de capital. Isso aí. Você já tem um custo de capital de 21, essa máquina tem que dar um ROI de 25, 28, isso. 30, né? E normalmente é comum nesse setor de financiamento de bens de capital você fazer em 60 meses ou 5 anos. Você tem uma carência aí de 12 meses. Mas, cara, 21% em 5 anos dá 105%. O empresário faz essa conta. Ele pagou outra máquina de juro, ele recua. E aí ele adia. Então você está entendendo, você está avaliando que o crescimento da economia se comprova no 1,6 e a indústria não vai ser o carro-chefe. Não vai ser. Pode ter certeza. Na média, talvez algum setor que conseguiu descobrir um nicho. Um exportador, uma coisa assim, pode ser. Mas não na média.
né? E a média já vem decrescendo o ano passado. Agora, o setor terciário, Wagner, é serviços e varejo. O serviço tem essa resiliência que eu falei, porque ele agrega tudo. Hoje você tem muitos serviços de turismo, você tem serviços de aluguel, você tem aluguel de streaming, né, serviços contábeis, serviços de consultoria, escolas, hospitais, você tem uma série de... E que nós, inclusive, incorporamos, né, muito forte, não à toa a reforma tributária, que é outro tema que um dia a gente pode debater aqui no Economia 360, não à toa houve um deslocamento da tributação muito forte para o setor de serviços. Olhando o varejo, com taxa de juros, que daqui a pouco a gente vai discutir, mas deve cair gradativamente, quer dizer, e representando 70% da matriz econômica, é difícil prever que efetivamente o crescimento virá também por aí, né? Eu acho que também vai sofrer, como todos os outros setores. Então, o setor do comércio, que vinha também nos ajudando, o setor de serviços, perdão, que vinha nos ajudando aí no primeiro trimestre, segundo trimestre, perdeu força também no último trimestre do ano passado. De 2025 também perdeu força. Então, eu acho que todos vão sofrer, aquilo que eu havia comentado, né? Quer dizer, eu acho que imaginar que um determinado setor vai se sobressair em relação aos outros, que não. Na média, eu acho que todos vão sofrer. Nós teremos um ano de 2026, ao longo deste ano que nós estamos iniciando agora, eu acho que todos nós vamos ter que repensar o formato. Até porque, voltamos naquela velha questão, hoje, quando você pensa numa empresa, você pensa num negócio, né, você tem que pensar em retorno, rentabilidade. Quer dizer, com taxas de juros 15%, você colocando seu dinheiro no banco lá, ganhando 15, 16, sem 17, fazer nada. Se não for no Banco Master, né, que pagava 200% CDI, né? Mas é difícil você convencer o empresário para fazer nota. Tudo bem, ele tem um negócio dele, ele toca, está empatando ali, ele vai tocando, porque mas ver como que fica. Não, pegar dinheiro do banco, e você está comentando, vou comprar uma máquina nova, vou lá buscar no Finame a 21% ao ano, isso não existe. Esquece. Verdade. Bom, eu fiquei devendo da gente projetar o PIB pelo lado da demanda, né? Que vai ser o exercício que a gente vai fazer depois do intervalo. Inclusive, para você que é leigo, esta é a matriz mais fácil que você tem de fazer, de projetar indicadores econômicos, porque é muito fácil de entender. A gente vai descomplicar a economia para você logo depois do intervalo. A gente volta já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Em Bauru, na Avenida Afonso José Aiello, 2341, Vila Aviação. Venha aproveitar a qualidade que só o Serve Todos leva para sua casa. Serve Todos, a extensão do seu lar. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone Whats 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. Nosso encontro de todos os sábados Descomplicando a Economia. Hoje, um programa especial, estamos debatendo a economia brasileira, fizemos uma avaliação do que aconteceu em 2025 e nesse primeiro programa de 2026, hoje dia 3 de janeiro, falando também um pouquinho da perspectiva. Houve um consenso aqui entre os colegas, estou aqui com Carlos Sete e Wagner Ismanhoto, de que a economia vai crescer menos de 2% nesse ano, na casa de 1,6%, 1,8%, e que o primeiro trimestre muito provavelmente seja melhor, puxado principalmente pelo setor primário, agropecuário, e depois, aos poucos, né, você tem uma desaceleração e crescimento de 1,6%, 1,8%, muito aquém das necessidades. E o que é pior, né? No voo da galinha. Para você que não entende muito essa expressão, foi pensada pelo Roberto Campos, em que ele diz o seguinte: a economia brasileira cresce, aí acho que você acha que vai continuar crescendo, ela cai, né? E é a galinha que vai dando aqueles pulinhos, né? Ela vai tentar voar e ela fala, poxa, mas sou galinha, eu não voo, né? Então nós precisaríamos ter mais uma águia, né? Que fosse aquela coisa assim que alçasse grandes voos, é mais ou menos isso. Bom, eu prometi para vocês analisar também o crescimento econômico, e vai dar o mesmo resultado de 1,6 ou 1,8, pelo lado da demanda. Quando a gente olha a matriz pela demanda, somam-se o consumo das famílias, que representam mais ou menos 70% do PIB, os investimentos produtivos, que a gente chama de formação bruta de capital, que representa cerca de 18% do PIB, os gastos do governo, que é o G, mais as exportações, menos as importações. O gasto do governo, a importação e exportação dá 1% do PIB,
com 18 de investimento a 19, com 70, 80, mais ou menos os gastos do governo vão ficar ali nessa ordem, um pouco menos de 10%. Wagner, vamos para a matriz do consumo, né? Que move o consumo, renda e crédito. E aí? Bom, vamos falar do consumo das famílias, que é o principal componente quando a gente analisa essa situação. Nós temos a questão dos juros, que continuará sendo, portanto, com juros elevados. O crédito não vai movimentar a economia. Não, o crédito é caro, né? Até porque, quando você tem as famílias muito endividadas, o que nós temos? Os bancos também são restritivos. O mercado financeiro também é restritivo, ou seja, porque sabe que as famílias, 70%, né, 60%, 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é um dado só para interessante. ficar claro, 70% das famílias têm algum tipo de dívida. Destas, mais ou menos 30% estão com as dívidas atrasadas. Não, sim, mas estão endividadas. Quer dizer, ou se estão pagando ou se não estão pagando, mas elas estão endividadas. Quer dizer, e é um dado preocupante. Então, dentro desse cenário, onde você sabe que tem um achatamento de renda, o governo vende a ideia de que o nível de renda do brasileiro subiu ao longo do ano de 2025. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. O nível de renda. Agora, só para a gente não perder o gancho da renda, pode ter um impacto positivo o fim da cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a redução até quem ganha até 7.350. Como perspectiva, sim, né? Mas na outra ponta, claro, né, que vai ter um encarecimento. Só para complementar, se a gente pensar na propensão marginal a consumir, que é na casa de uns 80%, né? Também para você entender, a propensão marginal a consumir é cada incremento de renda, quantas pessoas canalizam para consumo ou para investimento, aí seria a propensão marginal a poupar, né? Sim. Vamos pensar que o sujeito, num ano que ganha 5.000, vai ter mais um salário. Mais um salário, é o 14º. 4 vai ter mais 5.000, 80% para o consumo, 4.000 dividido por 12, o cara vai ter uns R$400 mais ou menos para gastar por mês a mais. Sim. Claro que isso aí deve ter um impacto, né, em relação ao consumo das famílias. Mas isso não muda a ideia de que a renda continua com esse problema. Já está tudo bem, vai subir R$400, mas para esse público. Claro que é um contingente grande também. É um seletista, basicamente, sim, que setor público, significativo, né? É significativo. Mas eu não sei o quanto isso, na prática, vai conseguir empurrar o consumo das famílias. Porque 80%, claro, as famílias brasileiras têm uma propensão marginal à poupança pequena. Não, mas aí eu tenho uma outra variável que pode ser mais complicadora para o crédito, que é se isso impactar na demanda, a inflação volta a crescer. Aí o Banco Central tem que manter os juros altos. Exatamente. Ou seja, você está injetando não o dinheiro via... É um dinheiro via governo indireto, né? Sim. Em vez de... ele está fazendo uma renúncia fiscal, né? Mas a pergunta é saber, esse pessoal que está recebendo esse benefício, eu não tenho essa estatística, mas provavelmente são as pessoas que mais engrossam a questão das dívidas. Quem sabe se uma parte também desses recursos... É a classe média baixa. Sim. Quem sabe se a maior parte dessas rendas, ao invés de direcionar 80% disso para o consumo, ele não pague dívidas. Quer dizer, eu acho que seria mais racional, né? E o próprio aumento do consumo das famílias é dessa classe social, por conta dos benefícios do governo. Sim. Né? Então, aí você teria, vamos lá, de um lado, um limitador, que eu concordo com você, que a renda média vem caindo ou estabilizada, você tem inadimplência, a taxa de juros provavelmente não caia, mas você tem injeção de dinheiro porque a pessoa vai ter um rendimento líquido maior. Eu até avalio, viu, Sete, que num primeiro momento o brasileiro tende a consumir, mas no segundo momento ele tende a poupar. Ele não é infinito. Sim. Primeiro mês eu tive uma vantagem de R$400. Puxa vida, sobrou 400 conto aqui. Ou eu vou pagar uma dívida, lembrando que sempre o primeiro trimestre é problemático, né? Vem um monte de dívida do fim de ano. Quem ganha 5.000 pode ter um filho numa creche particular, pode ter. Então você tem ali a matrícula escolar, vai ter um pouco mais de folga. Mas a avaliação é que depois vai começando um ciclo que esse sujeito não vai ficar infinitamente gastando, né? Então a economia não movimentaria por aí, né? Tudo isso, né? Todo o volume de sobra, né? Eu penso isso daí também, e eu acho que desse lado da matriz, Cafeu, eu vejo, e Wagner, eu vejo a questão dos investimentos. A gente já vai falar a formação bruta. Nós estamos no consumo. No consumo, então, o consenso aqui que pode ter um incremento de consumo, mas temos limitadores. É isso, Wagner? Sim. Que é a inadimplência. Sim.
Para uma parte da sociedade, menor renda, porque o cara que está no Uber, está informal, esse cara não vai ter impacto nenhum de imposto de renda, porque ele não está formal, né? Então, quem trabalha como MEI, quem trabalha, enfim, PJ, tal, esse não pega. Se nós imaginarmos uma situação de que o consumidor, né, ele mude um pouco essa tendência e comece a canalizar alguma coisa para a poupança, o que eu acho, dívida. Exatamente, o que eu acho pouco provável. Né? Na verdade, eu ainda continuo acreditando que esse excedente vai ser para financiar aquilo que as pessoas já conseguiram. E não incrementar. Não incrementar. E até porque se falar, não, mudou radicalmente a consciência das pessoas, elas estão nessa insegurança querendo fazer uma reserva de valor, quer fazer uma poupança. O dinheiro que for parar na poupança também não vai empurrar no comércio. Levando em conta que essa matriz tem uns 70% do consumo, se der 1% no ano, você está com 0,7% de crescimento, o que vai justificar chegar naquele 1,6%. Talvez seja mais ou menos por aí. Agora, o Carlos Roberto Sete, falando na variável investimento, né? Países que deram um salto investiram no mínimo 25% e a China só deu salto porque chegou a 35% do PIB de investimento. E nós estamos patinando em 17%, 18%, depende do período. E a gente sempre sabe, sempre coloca, né? Quem não faz investimento agora na empresa não cria musculatura para o futuro. É um sintoma de que eu estou parando. E você já trouxe o testemunho que o setor industrial já deu parada. Quer dizer, imaginar que nós vamos ter uma formação bruta de capital fixo robusta, me parece que não, né? Parece que não, Cafio. Além dos 17% que você citou, penso que não. E tem mais um agravante, né? O grau de incerteza. Olha, o Wagner e eu somos assim de empresas privadas, né? De microeconomia. Então, um agravante que é o grau de incerteza que se tem. E aí você não investe. Não investe, claro. E a taxa de juros alta. Então, esse que é o lance. Porque o investimento é que alavanca os negócios futuros e o emprego futuro. Perfeito. E a renda futura. Agora, Wagner, tem a variável gastos do governo, né? E essa pode, de alguma maneira, artificialmente ainda gerar algum tipo de movimento na economia. Exato. E não é nenhum pecado, tá? Na verdade, se a gente voltar um pouquinho no pensamento dos capitalistas, Keynes, etc., sempre preveram a presença do Estado dentro da economia naquele momento que fosse necessário. Não um intervencionismo, né, por parte do governo, mas naquele momento que fosse importante. Então não é pecado o governo interferir através dos seus gastos públicos. Na verdade, hoje o maior consumidor do Brasil é o próprio governo. Quer dizer, isso está interessante. Quer dizer, isso não é pecado. O importante é saber como que o governo vai efetuar esses gastos. Se é num sentido de você promover um crescimento da economia, criando questões estruturais importantes. Hoje o Brasil tem um estrangulamento na questão estrutural. Ou se vai ser... Mas é que está. Ou criar o populismo e, de repente, o que eu acho que é o mais provável, criar o populismo e gastar, não no sentido de você criar uma infraestrutura ou no sentido de promover um crescimento da economia. Se nós temos metade da população com algum tipo de dependência, eles vão colocar agora... eles estão falando, o Lula falou numa das entrevistas no fim de ano, que vai ser o maior investimento na área da construção civil que já se viu. Obviamente que isso não dá um reflexo imediato, mas abre uma luz. Mas eu fico muito preocupado com as transferências de dinheiro, porque eles vão isentar um pouco a parte da energia, tem o tal do pé de meia, aí você tem o Bolsa Família, você tem o Ajuda Gás. Essa dependência assistencialista aí me dá um frisson, não obstante entender que uma parte da sociedade precisa mesmo ser protegida, né? Então, mas a gente vê uma conotação política muito grande nisso. É uma colocação para se reeleger. Nós não podemos ser cegos de não pensar E daí que entra a variável eleição. Exatamente. Para fechar esse bloco, o setor externo não vai... Entre exportação e importação, não vão continuar nesse 1% de diferença, né? É bem provável. Não tem muito o que fazer, né? Não tem nenhuma política forte que diga. Isso vai depender também da questão do dólar. Também é importante saber se qual ficar que é muito baixo, não exporta. Aí que dá, precisa saber. Quer dizer, dependendo do que acontecer nos Estados Unidos ou acontecer no resto do mundo, isso vai ter uma variação no dólar significativa e às vezes aí vai ficar muito mais barato você trazer tudo de fora do que produzir internamente. É isso mesmo. Bom, depois do intervalo a gente vai falar um pouco de dólar e também da taxa de juros e, claro, vamos tentar mostrar para você que, apesar de um certo pessimismo, tem coisa boa por aí. Mas fica por aí que eu explico para você no último bloco. Até já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados.
Em Bauru, na Avenida Afonso José Aiello, 2341, Vila Aviação. Vem aproveitar a qualidade que só o Serve Todos leva para sua casa. Serve Todos, a extensão do seu lar. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone Whats 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. Nosso encontro de todos os sábados para falarmos de economia. Hoje um programa especial, primeiro do ano, recebendo aqui os economistas Wagner Ismanhoto e Carlos Setti. Nós já passamos a limpo a economia do ano passado, já falamos de projeção de PIB, de inflação. Vamos falar um pouquinho também do dólar e da taxa de juros. O dólar, o Boletim Focus aponta, Wagner, alguma coisa perto de 5,50. A minha avaliação ela vai ser volátil esse ano, né? Porque o que eu estou imaginando é Lula na frente, modelo econômico pouco alterará, Faria Lima não gosta desse modelo econômico, o dólar sobe. Alguém da direita que tem uma visão mais reformista pode ganhar, tendência o dólar ficar mais comportado. É mais ou menos por aí que a gente vai conviver, né? Fora, claro, das questões objetivas, diferencial de juros, tudo que a gente já discutiu lá no primeiro bloco, mas acho que a volatilidade viria um pouco por conta do ambiente eleitoral, né? E aí não podem culpar os economistas por estarmos fazendo as projeções. Por quê? Nós fazemos porque não as estaria projeções... ceteris paribus. Porque nós estamos fazendo as projeções imaginando um cenário. Agora, é claro que dependendo de como caminhar essa questão das eleições, agora, né, até o primeiro semestre agora de 2026, é claro que a gente vai ter um termômetro um pouco melhor como o dólar vai se comportar. Porque, claro, dependendo como isso caminha aí, essa questão da direita, da questão da esquerda, isso vai ter um impacto. Vai ter um impacto. Talvez não seja o principal impacto. Claro que o principal impacto do dólar é o comportamento da própria moeda no contexto global. Então, vai depender da política americana também. Nós não sabemos. Não podemos esquecer que nós temos o presidente da maior economia do mundo, que nós não sabemos exatamente como a cabeça dele pensa. Ele é muito instável. Ou se pensa. Quer dizer, na verdade, ele age meio por emoção. Claro que tudo tem impacto. Pode ser que o dólar chegue muito abaixo do que realmente está acontecendo, vai depender do desempenho da economia americana, do ponto de vista do controle da inflação deles, do ponto de vista dos juros deles. Agora, o que fica claro para mim é que nessa ética não tem muita elasticidade o dólar. Não adianta imaginar que ele vai cair para 4. Né? Eu acho que essa elasticidade preço-dólar, ela tem um limite, né? E provavelmente vai oscilar no momento melhor, 5,30, no momento pior, 5,50, 5,60, é por aí, né? Eu também concordo com você que não tem muita elasticidade. Veja, o final do ano passado, o dólar terminou o ano próximo de 5,50. Todos os cenários dão que o dólar vai ficar 5,50 até o fim do ano. É gente que trabalha com isso, que vive disso. E eu não vejo muito diferente. Talvez próximo da eleição, quando saírem pesquisas que já deem uma tendência ou para a esquerda ou para a direita, pode ser que movimente no campo. Perfeito. E agora, para a gente fechar as previsões, a taxa de juros. Viramos o ano com 15%, né? O mercado projetou lá em 2024 14,75%. Então não errou muito, 0,25% só, né? E me surpreendeu, né, Wagner, a postura do Galípolo, né? Porque havia uma leitura de que ele poderia ceder, né, um pouco à pressão política, mas eu entendo o comportamento dele. Né? Ele não vai se queimar, mesmo porque ele tem vida curta dentro do Banco Central. Imagina, um banqueiro do Banco Central que se renda à política perde mercado. Né? Além do que, também quando você olha a legislação, para ele ser tirado do cargo, ele tem que fazer uma desgraça, ele tem que pisar na bola, porque ele tem, pela independência e autonomia. O que mudou foi o discurso do governo. Antes, o Roberto Campos era o vilão e o capacho do outro governo para ferrar o governo, e o Galípolo está fazendo a mesma coisa com ele e é o queridinho, né? Mas é por aí, né? Eu acho que cai gradativamente, talvez aí é uma dúvida se já na primeira reunião agora, eu acho que vai ser na segunda reunião, 0,25, para chegar lá no virado do ano, uns 12,25 por aí. Essa é a previsão, né? Fecharmos o ano de 2026 agora com algo em torno na faixa de 12,25, 12,5, alguma coisa nessa faixa. Agora, a última reunião do Banco Central, que foi feita no ano passado, em 2025, e foi divulgada, ela
a ata do Comitê de Política Monetária, né, do Copom, ela tirou a expectativa do mercado em relação à redução na taxa de juros já na primeira reunião de janeiro. Quer dizer, isso acho que já está descartado. Está precificado. Aliás, eles colocam de uma tal forma assim, se for necessário, manter as taxas de juros em níveis elevados por maior tempo. Quer dizer, isso está claro. Então, o mercado já assimilou que talvez na primeira e segunda reunião que nós teremos agora ao longo de 2026, que nós não tenhamos grandes alterações ou que nós vamos ter qualquer alteração na taxa de juros. E aí, viu, Sete, é um outro ponto que eu também tenho identificado dessa equipe, que ela fala muito em buscar a meta central, que é de 3%, e não a meta superior, ou o limite superior de 4,5%, né? Então, não obstante a inflação já ter chegado nos últimos 12 meses, com o dado de novembro, que é o último que a gente tem, abaixo de 4,5%, e pode fechar abaixo de 4,5%, assim que o IBGE divulgar semana que vem o índice desse mês, ele busca os 3%, né? E aí ele tem que ter um pouco mais de rigor monetário. E fora o crescimento da dívida pública, que ele tem que continuar com juros altos para poder financiar o Estado, né? Você falou tudo aí. Por causa que eu penso também que são as duas variáveis, né? Como ele busca o centro da meta, ele vai ter que manter o juro mais alto por mais tempo, senão ele não consegue o efeito. E segundo, a necessidade do próprio governo financiar, que eu creio que é preponderante nessa questão da taxa de juros. Só vai baixar mesmo no dia que o governo diminuir a sua necessidade de financiamento. Agora, Wagner e Sete, tudo bem, 2016, na minha visão, está precificado. Eu acredito também que nós não entremos em recessão. Por tudo que a gente está vendo do governo, ele não vai ter muito compromisso com a questão fiscal, o Banco Central vai ter que continuar fazendo as correções, vai ter um ambiente de incerteza, porque nesse ano ninguém vai tirar da gaveta projetos. E aí aquilo que a gente viu na palestra do Maurício da Nóbrega, né, na visão dele, que eu concordo, quem assumir em janeiro de 27 vai ter que fazer alguma coisa, né? Essa é a preocupação. Na verdade, o que vai acontecer ao longo deste ano, 2026, já existem essas projeções. Agora, eu acredito que, independente de quem ganhar a eleição, se for esquerda, se for direita, 2027 será um ano muito difícil para a economia brasileira, porque isso que nós estamos falando, que eventualmente 2026 ainda vai caminhar meio no embalo por conta das eleições, vai chegar em 2027 que alguém vai ter que tomar alguma medida para compensar isso que foi feito ao longo de 2026. Agora, Sete, também uma leitura que eu faço, não sei se você concorda, se for o atual governo, vai tentar o máximo possível aumentar a arrecadação. Se for alguém de oposição, pelo que nós estamos vendo, vai mexer nos gastos públicos. É a sua leitura também? É minha leitura também. Porque a reforma fiscal viria dali. Até para contextualizar o que o Maurício Nóbrega colocou, e eu concordo com ele, que vai ter uma crise, na visão dele. E o que é muito factível para o Brasil e nos alivia, porque a crise não virá nem do balanço de pagamentos, que seria ter especulação na moeda, e lembrando que nós já tivemos crise por não ter reservas, e hoje nós temos 400 bilhões mais ou menos, de dólares. E não virá pelo sistema bancário, nem pelo meio empresarial, porque estão consolidados. Viria pelo lado fiscal. É isso, né? Então é isso. E você concorda que oposição mais fortemente tendência de corte de gastos e o atual governo mais aumento de tributo? Com certeza, né? Se for o atual governo, vai contar a mesma filosofia de assistencialismo, a meu ver, e se vier uma oposição vai ser aqui, aquela gestão mais madura da economia, sabe? Onde você tem que ter as variáveis sob equilíbrio, senão você nunca vai equilibrar o sistema. Uma coisa que eu acho interessante comentar também é que o que nós estamos observando agora já teve uma reforma tributária na questão do consumo. Mas ainda na parte da renda deveria acontecer a partir agora desse ano, 2026. Renda e patrimônio não foi exatamente. O que está acontecendo? 2026 é um ano eleitoral, então eu não sei se isso vai ter espaço. Eles vão só discutir. Não vão mexer. Não vão ter espaço nessa questão da renda. Mas necessariamente, no ano de 2027, quem ganha a eleição, ou direita ou esquerda, eles deveriam ter uma visão também para poder ver onde eles vão poder cortar custos, porque cá entre nós, essa reforma tributária que foi feita pode ser um assunto para outra época, mas é algo que é descomunal, está aumentando muito a carga tributária. E principalmente, claro, né, beneficiar a classe mais baixa, eu acho isso justo, mas também tem um ponto ali onde você extrapola, quando você passa da linha vermelha. Eu acho que é isso que está acontecendo. Né? Bom, para resumir aqui, na minha visão, não sei se vocês concordarem, então ok, dívida pública crescendo, Sim. ok, inflação fora do centro da meta,
de 3, mais próximo de 4, 4 e alguma, ok? Sim. Dólar volátil por conta das eleições, ou Talvez seja, uns 5,40, 5,50. por ali. Isso. PIB crescendo menos de 2%, mais perto de 1,5%, 1,6%, ok? sim. Juros, queda gradativa. Muito lentamente, principalmente no primeiro semestre, eu acho que vai ser muito pouco. E aqui vem a minha mensagem para você. PIB brasileiro na casa de 13 trilhões de reais. É isso. Se crescer o ano que vem zero, quanto vai ser o PIB, Wagner? 13 trilhões de reais. Sim, mas Isso. temos, está certo. Porque tem a questão da inflação, mas a inflação já está abatida do crescimento. Vai ter 13 trilhões para a gente disputar no mercado? Exatamente. Então, por mais que você eventualmente esteja pessimista, você vai disputar 13 trilhões. Se há um risco de mercado, que a gente chama de risco sistêmico, aposte no diferencial da tua empresa, no risco não sistêmico, que aí você faz a diferença. Ou seja, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Faz parte Apesar desses cenários nossos não serem nada otimistas, tem aí um volume de recursos disponível para a gente disputar. Sim. E o grande questão é os diferenciais que tem que ter, é o que você colocou aí. Isso vai fazer a diferença. As oportunidades existem em qualquer negócio. E o negócio que eu mais acredito é no meu negócio. Eu acredito que todo empresário é isso. Quer dizer, ele quer ter sucesso. Né? E é por isso que um restaurante às vezes não vai bem com o dono e alguém assume aquele ponto e vai bem. É por isso que tem setores que padecem e tem setores que crescem. É um pouco isso. Então eu quero deixar essa mensagem de otimismo para você, porque o PIB pode até zerar o crescimento, mas, desculpa, a economia pode até zerar o crescimento, mas o PIB não vai zerar e você vai disputar nesse ano 13 trilhões de reais e não é pouca coisa. Wagner Ismaioto, um abraço, excelente 2026 para você, obrigado pela sua contribuição aqui. Muito obrigado, Café. Eu desejo a todos um 2026 também cheio de saúde aí. Muito bem, Sete, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Grande ano para você. Obrigado, viu, Café, a você também, a tua família, ao Wagner e a todos os que estão nos assistindo. E você que acompanhou esse nosso primeiro programa aqui de 2026, contamos com a sua audiência no próximo sábado. Na segunda-feira eu estou aqui no Cidade 360 e também tem novidades aí na programação da 96. Você vai ficar sabendo em breve, né? Anos de muitas conquistas e de mudanças, né? E o importante é você ser firme no seu propósito, que haverá sempre oportunidades no mercado. A gente se encontra no próximo sábado. Até lá. Você ouviu? Economia 360. Reinaldo Café, descomplicando a economia. De volta no próximo sábado. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Em Bauru, na Avenida Afonso José Aiello, 2341, Vila Aviação. Vem aproveitar a qualidade que só o Serve Todos leva para sua casa. Serve Todos, a extensão do seu lar. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros.